Você olha para a tela e pensa: ela venceu. Rosto perfeito, corpo impecável, quarto bonito, viagens, presentes de marcas, milhões de seguidores. Comentários dizendo: queria sua vida, você é perfeita. Meu sonho é ser você. Só que ninguém vê a primeira cena do dia. O celular desperta. Não é o sol, não é a paz, não é o cheiro do café. É a ansiedade. Ela abre os olhos e, antes mesmo de sentir o próprio corpo, já sente o peso do mundo. Porque para uma influencer famosa, acordar não é simplesmente acordar. É voltar a existir para o julgamento dos outros. A mão vai direto para o celular. Não porque quer, porque precisa. Quantos likes? Quantos comentários? Quem repostou? Quem deixou de seguir? Qual vídeo caiu? Qual post flopou? Quem está crescendo mais rápido? Quem já está sendo chamada de nova sensação? E pronto. O dia nem começou, mas a mente já perdeu. Ela ainda tá na cama, mas por dentro já tá correndo. Correndo atrás de atenção, correndo atrás de relevância, correndo atrás de uma versão dela mesma que nunca consegue alcançar. No começo, parecia inocente. Só fotos, só vídeos, só uma brincadeira, só uma chance de mostrar quem era. E foi assim que tudo começou. Um vídeo espontâneo, uma legenda bem pensada, uma trend, uma postagem que viralizou. De repente, pessoas começaram a seguir. As mensagens chegaram, as curtidas subiram, as marcas apareceram. A autoestima também, porque ser vista dá uma sensação perigosa. Parece amor, mas nem sempre é. Ser validada publicamente mexe com partes profundas da mente, principalmente quando você ainda está tentando entender quem é. Cada curtida vira uma pequena prova de que você importa. Cada comentário vira um espelho. Cada visualização parece dizer: você existe, você tem valor, você foi escolhida. E é aí que o vício começa. Não o vício no celular, o vício na sensação de ser desejada, de ser notada, de ser lembrada. Só que isso cobra um preço. Agora ela não posta mais porque quer. Ela posta porque precisa manter a máquina viva. Porque quando o alcance cai, o coração despenca junto. Quando o engajamento diminui, a cabeça inventa uma frase cruel. Talvez você não seja interessante o suficiente. E essa frase vai ficando mais forte. Então ela muda o jeito de falar, muda o jeito de sorrir, muda o jeito de se vestir, muda o jeito de se mostrar. Não porque se encontrou, mas porque percebeu o que performa melhor. Aos poucos, a personalidade vira a estratégia. Ela aprende o horário certo, o filtro certo, a pose certa, a legenda certa, a emoção certa. Até chorar, às vezes, vira conteúdo. E aqui está a primeira ferida psicológica dessa vida. Quando você descobre que a sua dor também pode gerar alcance. Então a linha desaparece. Ela não sabe mais quando está vivendo e quando está produzindo. O almoço não é almoço, é cenário. O passeio não é passeio, é gravação. O presente não é presente, é public post. A rotina não é rotina, é vitrine. E quanto mais linda a vitrine, mais bagunçado vai ficando o estoque da alma. Porque manter uma imagem custa energia emocional, muita. Você precisa parecer feliz quando está cansada, parecer confiante quando está quebrada, parecer incrível quando está se sentindo insuficiente, parecer leve quando está sufocada. E o público? O público aplaude a versão editada. Só que ninguém pergunta da menina por trás do filtro. Da menina que começa a se olhar no espelho e não sabe mais qual rosto é o dela. Da menina que desaprendeu a viver momentos sem pensar se aquilo renderia história. Esse é o ponto em que o sonho deixa de ser sonho. Porque fama digital não entra na sua vida batendo na porta. Ela entra mexendo na estrutura da sua identidade. Você começa querendo mostrar quem é e termina se moldando para continuar sendo aceita. No início ela pensava: quando eu crescer, vou ser feliz. Depois, quando eu tiver muitos seguidores, vou me sentir importante. Depois, quando eu for reconhecida, vou me sentir completa. Mas a verdade é que números aumentam, e o vazio também pode aumentar junto, porque a internet entrega a exposição, não necessariamente pertencimento. Entrega a atenção, não necessariamente afeto.
entrega admiração, não necessariamente amor. E no fim do dia, quando o celular escurece e o quarto fica em silêncio, ela se vê sozinha com uma pergunta que ninguém nos comentários consegue responder. Se todo mundo ama a imagem, alguém ainda amaria a minha verdade? Ser famosa no Instagram parece liberdade. Ela pode viajar, pode ganhar presentes, pode entrar em lugares exclusivos, pode ser reconhecida na rua, pode ter dinheiro vindo de algo que por fora parece simples, existir diante de uma câmera. Mas a verdade é mais cruel, porque quando sua imagem vira sua fonte de renda, sua aparência deixa de ser só aparência. Ela vira pressão financeira, social, psicológica. Agora não é apenas ficar bonita, é precisar parecer bonita o tempo todo. Não é estar bem, é não poder parecer mal. Não é ter um dia ruim, é ter que esconder o dia ruim, porque isso pode afetar a forma como as pessoas te veem. Ela vê outra influencer e pensa: ela é mais bonita, ela é mais engraçada, ela tem mais carisma, ela tem mais comentários, ela parece mais natural. Ela está mais em alta. A comparação começa como observação e termina como autodestruição silenciosa. Agora ela não consegue mais viver sem se medir, sem se observar, sem se corrigir. Ela grava o vídeo e assiste 10 vezes. Odeia a própria voz, odeia o próprio ângulo, odeia a própria expressão. Apaga, refaz, apaga, refaz. Até que a espontaneidade morre. E aí surge outro problema que quase ninguém fala. Quando você vive de imagem, você começa a acreditar que descanso é culpa. Se ela some, perde relevância. Se descansa, cai o alcance. Se desacelera, alguém ocupa o espaço. Então ela continua, mesmo cansada, mesmo doendo, mesmo sem vontade, mesmo sem saber mais por que começou. Porque a internet não premia só talento, ela premia constância. E a constância, quando não tem limite, arranca pedaços da saúde mental. Agora até momentos íntimos ficam confusos. Ela está triste, parte dela sente. A outra parte pensa, isso renderia um desabafo forte. Ela recebe flores. Parte dela se emociona. A outra parte pensa, isso ficaria lindo nos stories. Ela vai a um lugar bonito. Parte dela quer viver. A outra parte quer gravar tudo. E o cérebro vai se acostumando a transformar experiência em material. A vida deixa de ser sentida inteira. Ela passa a ser consumida pela própria personagem. O mais assustador é que de fora ninguém percebe, porque ela continua linda, continua bem vestida, continua postando, continua entregando, continua sorrindo. É por isso que tanta gente confunde beleza com equilíbrio. Nem toda menina que parece plena está em paz. Às vezes ela só aprendeu a sofrer de um jeito estético. E existe uma solidão muito específica nesse lugar. A solidão de ser cercada por gente. E ainda assim, não conseguir ser vista de verdade. Porque elogiam o rosto e ignoram o cansaço. Elogiam a rotina e ignoram o peso. Elogiam a vida perfeita e ignoram o fato de que a perfeição virou um personagem exaustivo. Ela começa a sentir uma saudade estranha. Saudade de quando tirava foto sem pensar em aprovação. Saudade de quando ria sem querer parecer bonita rindo. Saudade de quando saía sem registrar. Saudade de quando era anônima o suficiente para errar em paz. Porque fama também tira o direito de ser imperfeita em silêncio. Agora, qualquer erro vira comentário. Qualquer ausência vira teoria. Qualquer mudança vira julgamento. Qualquer fraqueza vira assunto. E isso modifica o sistema nervoso. A pessoa passa a viver em estado de alerta, sempre pronta para se explicar, sempre pronta para se defender, sempre pronta para evitar virar motivo de ataque. Ela está em um restaurante bonito, mas não relaxa. Ela está em uma viagem dos sonhos, mas não descansa. Ela está vivendo o que um dia pediu, mas não consegue sentir inteiro, porque não basta viver. Ela sente que precisa provar que está vivendo bem. E essa é uma das maiores prisões psicológicas da influência, quando a experiência perde valor, se não for validada externamente.
É o medo de decepcionar um público que ama uma persona que ela já não consegue carregar. É a sensação de ter construído uma escada enorme e descobrir no topo que encostou na parede errada. E então vem o colapso emocional mais doloroso de todos. Ela olha para tudo que conquistou e não consegue sentir alegria proporcional. Isso assusta, porque você passa anos acreditando que quando chegasse lá, ficaria em paz. Só que chega lá e ainda se sente em guerra. Ela tenta compensar, compra algo novo, viaja, faz outra mudança no visual, posta mais, some um pouco, volta com força, tenta reinventar a imagem, mas nada resolve de verdade quando o buraco está na identidade, porque o que está doendo não é falta de novidade, é excesso de desconexão. Ela já não sabe mais o que faz por vontade e o que faz por medo de desaparecer. E nesse ponto, o público também se torna ameaça. Um comentário atravessa, uma crítica gruda, uma comparação destrói o dia, uma fofoca bagunça a semana. Pessoas que nunca tocaram a vida dela começam a agir como se tivessem direito sobre seu corpo, sua rotina, seu humor, seu jeito, suas escolhas. E ela lê mais do que devia, absorve mais do que deveria e começa a carregar vozes demais dentro da cabeça. Você mudou. Antes era melhor. Está se achando. Está forçando o personagem. Está triste? Está estranha? Está apagada. Está tentando chamar a atenção. O julgamento repetido vai se acumulando e a pessoa deixa de se perguntar: quem eu sou? E mesmo depois de tudo isso, ainda parece que eu só te mostrei a superfície, porque a verdade é que viver sendo observada o tempo inteiro muda coisas que nem cabem em um vídeo só. Muda a forma como você sente, como você se vê, como você se perde, sem perceber. E talvez o mais estranho de tudo seja isso. Por fora parece uma vida dos sonhos. Por dentro existem camadas que quase ninguém tem coragem de contar. Eu poderia continuar aqui, te mostrando os bastidores que ninguém posta, as inseguranças que não aparecem nos stories, os pensamentos que surgem quando o celular desliga. Mas esse tempo ainda é pouco para tudo isso. E talvez seja exatamente por isso que a próxima parte importa tanto, porque tem coisas que você só entende quando aprofunda. Então, se alguma parte dessa história mexeu com você, se você se reconheceu, nem que seja em silêncio, a parte 2 já está te esperando no nosso canal. E antes de sair, se inscreve. Não só para não perder o próximo vídeo, mas porque às vezes entender o que acontece dentro da gente é o primeiro passo para não se perder lá fora.